Oi, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris Azzolin e hoje nós vamos estar modelando um ursinho laranja dos Ursinhos Carinhosos. Já atingi aqui a minha pasta com corante em gel. Tô colocando o CMC, gente, na pasta. Vocês verem a quantidade de pasta e a quantidade de CMC quando eu vou fazer modelagem de personagens, tá? E depois de colocar o CMC é só sovar muito bem. Aqui vamos fazer a colinha CMC. Eu tenho um pouquinho de água na minha xicarazinha. Eu vou colocar um pouquinho de nada de CMC, mexer muito bem e sim, aí depois ela vai virando um gelzinho, tá? Então, mas já posso começar a utilizar imediatamente. Eu sempre faço um pouquinho a quantidade da colinha CMC, por quê? Porque a gente deve descartar o restante, tá? Então, é assim que se faz a colinha CMC. Bom, aqui eu tenho a minha basezinha, gente, e essa base tem uma textura linda que está dentro do nosso e-book, Texturas Criativas, que está na descrição desse vídeo, que você precisa conhecer e saiba o porquê que você precisa conhecer o nosso e-book de Texturas Criativas. São mais de 20 texturas. Eu tenho um vídeo explicando qual foi a mudança na minha confeitaria, então vai lá e assiste, tá lá no link da descrição. Por que que eu tenho essa basezinha branca? Para mim ter aí uma referência de tamanho, porque esse nosso ursinho ele vai ficar em cima dessa basezinha, tá? Então eu já deixo aqui para mim visualizar. Eu tenho duas bolinhas, uma é um pouquinho maior, a outra é um pouquinho menor. A menorzinha é a cabeça e a maiorzinha vai ser o corpinho do nosso ursinho. Esse é o ursinho laranja, se você sabe o nome do ursinho laranja, dos ursinhos carinhosos, você coloca aqui embaixo, tá? Gente, vamos ser bem franca, assim, ó. Eu normalmente não uso pesagem para fazer personagens em pasta americana, porque eu vou no olho, tá? Por quê, Cris? Porque, gente, eu tenho muita encomenda, muita coisa para fazer, ainda gravo para vocês, tenho as alunas para atender e para mim, assim, é contraproducente, tá? Mas, se você quiser, aqui eu tô te mostrando que primeiro a gente vai bolear essa nossa pasta americana pressionando muito bem. Por quê? Porque vai tirar todas as marcações. Depois a gente vai bolear ela bem leve, que é para ficar bem redondinho. Então a técnica é, primeiro coloca a pressão na mão para bolear e depois tu vai aliviando a pressão. Assim ela vai ficando bem redondinha e sem marcações, tá? Aqui é uma técnica, gente, vocês precisam começar a acostumar com isso, tá? Aqui, gente, para fazer o corpinho da bolinha, eu fiz uma coxinha bem gordinha e agora eu achatei um pouquinho essa coxinha. Eu coloco na minha bancada para que ela fique de pezinho, porque é assim que ela vai ficar lá na nossa basezinha, tá? Falando em base, vocês precisam entender uma coisa se vocês querem ganhar dinheiro com a confeitaria. A base do doce é como se fala a base do doce. É o principal, tá? É praticamente ali o cartão de visita do doce. Por isso, as texturas, elas são muito importantes. Aqui eu tô te mostrando que a minha textura, ela é de linhas, né? E eu tenho que sempre cuidar qual é a direção que essas linhas estão, porque se eu for fazer mais de um ursinho, eu tenho que colocar todas na mesma posição, tá? A cabecinha, a gente vai pegar aquela bolinha, vai bolear daquele mesmo jeito, com a mesma técnica, vai pegar a bolinha, vai fazer a marcação que separa a testa das bochechas. Isso é para que fique com bochechinha maiorzinha. Aí a gente vai modelando com os dedos mesmo, tá? Então, qualquer pessoa consegue fazer, não é difícil, é super fácil, só tem que ter um pouquinho de paciência e não dá para assim, ó, colocar muita pressão na mão para não estar danificando a peça, tá, gente? Mas é super fácil, é rapidinho de fazer. E ali o nosso corpinho já tá na basezinha, já colei. E eu tô fazendo o quê? Eu tô colocando um macarrãozinho para deixar o furinho pronto, tá? Então eu tô fazendo o furinho tanto na cabecinha quanto no corpinho. Por que que eu tô fazendo agora se eu não vou colocar? Porque, gente, se eu esperar secar, porque ele tem CMC, ele vai secar mais rápido. Se ele secar e eu deixar para furar depois, vai rachar, vai danificar minha peça, tá? São coisas assim que com o tempo vocês vão pegando e vai ficando tipo bem automático fazer, tá? Eu botei um pouquinho de amido de milho na minha bancada, porque agora nós vamos fazer o focinho
tá? E para fazer o focinho do nosso ursinho, eu vou fazer uma bolinha branca, bem redondinha no caso, e pequenininha do tamanho que eu acho que vai ficar legal. E esse amido, ele vai evitar que fique grudando demais na minha mão, tá? E que ele fique deformado, né? Porque quando começa a grudar, ele deforma a peça. Muito bem, colando aqui o nosso focinho, eu fiz a bolinha, achatei essa bolinha e esse é o focinho. Eu vou colar aqui, aí a gente vai dando a ajeitadinha, né? Quando precisa, cola. E tá prontinho ali a parte do corpinho, já tá prontinho a cabecinha com o focinho. E agora nós vamos fazer os detalhes desse ursinho, que nesse caso aqui eu tô fazendo o narizinho. Para fazer um coraçãozinho eu faço 2 mini coxinhas, bolinha, aí da bolinha vem a mini coxinha, e daí a gente vai juntar essas 2 coxinhas e vai formar um coraçãozinho no lugar do narizinho do ursinho. Mas lembra, esse aqui é o ursinho carinhoso, tá? Então ele tem esse narizinho assim. Se fosse um ursinho, um outro ursinho, seria uma bolinha, tá? No lugar do narizinho. Ok, eu tenho uma agulha que me ajuda. Por quê? Porque são peças bem pequenininhas. O que eu posso fazer que se eu não tenho agulha? Pega um palito de dente, pega um alfinete, uma agulha de costura, esteriliza, a gente usa só para confeitaria, tá? Aqui eu tenho um canudinho que eu cortei para fazer a marcação de boca. Então eu uso esse canudinho só para marcação de boca mesmo, tá? Então ele fica guardadinho entre as minhas espátulas. E eu tenho esse sorrisinho que é instantâneo. Colou, ficou. Tá bom? Bem facilzinho. Se tu não tem um canudinho para cortar, pega uma faquinha ou um palito de dente e desenha ali, faz a marcação. Tá? É importante que tenha a boquinha. E também não precisa ser sempre a mesma boquinha, tá, gente? Pode ser uma boquinha aberta, pode ser do jeito que você quiser. Aqui eu tô fazendo 2 mini bolinhas branquinhas, só que são bolinhas ovais, tá? Não são aquelas bem redondinhas. Essas 2 bolinhas vão ser os olhinhos do meu ursinho. Cris, eu posso pintar? Pode, lembrando que a técnica de pintura na pasta americana, se tu pintar e borrar, é mais fácil de borrar, e também se tu não gostou do resultado, aí fica mais difícil. Assim, gente, se tu não gostar do jeito que ficou, tu vai tirar e fazer de novo, tu não perde a peça. Então, assim, tem técnicas e tem técnicas, e algumas delas tem o porquê de usar, tá? Então, nada é em vão, nada é por acaso. Aqui eu tô fazendo os olhinhos, e principalmente você vai ver a técnica que eu uso para fazer a sobrancelha do ursinho, que é justamente isso, tá? Porque a gente vê bastante ursinho com cara de brabo, e assim a gente não corre esse risco, tá? Bom, aqui eu fiz 2 mini bolinhas pretas para colocar em cima dessas bolinhas brancas que a gente fez. E aí finalizar o nosso olhinho do nosso ursinho. Então você tá vendo que você consegue sim fazer um ursinho muito tranquilo, mesmo que nunca tenha feito nenhum personagem. Para falar bem a verdade, o ursinho é um dos personagens mais fáceis de reproduzir sem molde, tá, gente? Então, se você vai começar a trabalhar e quer trabalhar sem molde ou não tem molde, quer fazer para tirar foto para poder pegar encomenda, olha que fofinho. Escolha o ursinho. O ursinho é um personagem, e não precisa ser ursinho carinhoso, tá? Tem aqueles ursinho soneca, ursinho marinheiro, ursinho baloeiro. Esses ursinhos, eles chamam bastante a atenção das clientes, e se você não tá tendo encomenda ou tá começando agora, aí eu vou fazer a sobrancelha, tá? Essa técnica de sobrancelha que eu falei. É com a pasta também. Porque se ficar com carinha de brabo, eu tiro e coloco de novo a posição que eu quero, tá? Se você não tem encomenda, se você tá começando agora, ou faz tempo que tá na confeitaria e tá com aquele problema de não tá vendendo, de não tá tendo encomenda, você precisa entender uma coisa muito importante, que vai mudar a sua visão na confeitaria e vai mudar aí o seu status na confeitaria, que você não precisa de encomenda, você precisa fazer e tirar foto, você precisa criar o seu portfólio primeiro. A confeitaria, ela não é um milagre que acontece na sua vida. Eu comecei a fazer doces em pasta americana e as encomendas vão vir sozinha.
Não, a gente precisa trabalhar para isso, tem um processo. Primeiro você vai fazer o doce, tirar foto, mostrar o que você está fazendo, postar, aparecer e aparecer bastante, para daí sim as encomendas começarem a aparecer, tá, gente? Olha que fofinho que ele fica. Tá, e aqui eu vou fazer agora a franjinha, tá? E para fazer a franjinha, nós vamos colocar ali, vamos fazer 3 bolinhas, depois dessas 3 bolinhas vão ser feitas 3 coxinhas. E daí nós vamos colar na cabecinha dele, assim como as orelhinhas, que também ali eu já vou colar. Então, as orelhinhas são 2 bolinhas do mesmo tamanho, que vão ser achatadas, e eu vou fazer uma marcaçãozinha nelas que você vai ver. E a franjinha são 13 mini coxinhas, tá? Enquanto isso, eu vou te dizer, se você quer ganhar dinheiro na confeitaria, você precisa entender também. Gente, esse vídeo aqui tá cheio de dica para você, tá cheio de ouro, na verdade, porque se você quer realmente ter resultado, vender e vender todo dia e ter dinheiro mesmo para continuar, se não tá tendo encomenda e não sabe por quê, eu vou te dizer o porquê. Primeiro, porque a gente fica esperando a encomenda vir, e não é assim. A gente precisa trabalhar primeiro, mostrar o trabalho, e depois a encomenda vem. Segundo, é que as clientes de pasta americana, elas não são as mesmas clientes de bolo de chantilly e de doces tradicionais. Por que que não? Porque elas são clientes que gostam de arte, que gostam de novidade, que querem coisas exclusivas. E eu vou te dizer uma coisa muito importante, elas não medem esforço para pagar por aquilo que elas querem. Então, se elas viram o teu doce lá, que tu fez sem ter encomenda, tu postou, e se ela viu aquele teu doce e ela gostou e ela quer, não importa para ela quanto que ela vai pagar, tá? Porque esse tipo de cliente que gosta do exclusivo, ela não se importa com o que ela vai pagar, desde que ela tenha aquilo que ela quer, e ela quer coisas exclusivas. E aí você vai ver que na descrição desse vídeo aqui tem o e-book, e antes de você poder ter o e-book, você vai ver um vídeo onde eu explico o porquê disso tudo, tá, gente? Então, assim, é muito importante que você comece a entender o porquê que tu não tá vendendo. Então, tu vai acabar ficando para trás, se tu não entender, tu vai ficar para trás, né? Assim como eu no início ali, que eu não entendia, eu custei a começar a perceber muitas coisas. Mas eu vim lá do chantilly, eu vim do doce tradicional, e é uma cliente totalmente diferenciada. Então a gente fica pensando que vai ser do mesmo jeito, e não é, fica patinando. Olha que fofo. Então as 2 orelhinhas e 2 bolinhas achatadinhas, eu fiz a marcação com bolhador, que pode ser feita com o dedinho também, tá? E ali as 3 coxinhas, ok? As 3 coxinhas são a nossa franjinha. Agora sim, que eu já fiz todos os detalhes, eu vou colocar o nosso macarrãozinho, que é para só sustentar na cabecinha, no corpo, tá? Passei a colinha CMC, o que é muito importante também, para que essa pecinha lá na mesa da cliente ou no transporte não caia e ele fique sem cabeça, tá? Então tudo isso é importante, gente. É importante você entender que dá sim para ganhar muito, muito dinheiro com a confeitaria personalizada, com os doces personalizados, mas também você precisa entrar para esse mundo, tá? E entender como funciona. Porque quando você não entende, você vai ficar patinando, não tem o que fazer. Para fazer o detalhe da barriguinha do nosso ursinho carinhoso, lembra que eles têm uma identidade na barriga? Então, eu tô aqui com um bico perlé. Poderia ser um cortador redondo, ou poderia ser feito do mesmo jeito que a gente fez o focinho, fazer uma bolinha e achatar bem, tá? Então não tem desculpa para não fazer. Não precisa nem um molde, nem um cortador de verdade, todo ele dá para fazer sem. Eu tô usando para facilitar, mas essa bolinha aí da barriguinha, você pode fazer a bolinha e achatar bem e colar lá. Essas bolinhas, a mesma coisa, tá? Essas bolinhas que vão ser, na verdade, o solzinho, né? A bolinha que vai ser o solzinho dele, vai também ser feita uma bolinha na mão e achatadinho, dá para colar ali do mesmo jeito. Aí vai fazer os palitinhos ali com a própria pasta e vai colar para fazer os raios de sol.
Então é tudo muito simples, é tudo super básico, super fácil e não precisa realmente de cortadores e de moldes para fazer esse ursinho, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Bom, aqui pra gente dar continuidade no solzinho, eu tô fazendo aqui uma tripinha, né, uma cobrinha com a pasta e eu vou tirar vários pedacinhos, de preferência da mesma espessura. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, tá? A gente fazer tudo da mesma espessura. Tu viu que eu tirei ali o cantinho da cobrinha, eu já tirei, já descartei pra lá. E daí eu vou usar, para ficar mais padrãozinho, mais parelhinho, usar toda essa outra parte aí, tá? E vou picando ele, conforme vocês estão vendo na imagem. Bom, gente, é claro que é maravilhoso ter ferramenta, é muito, muito bom. Por quê? Porque a ferramenta, além de deixar o trabalho mais perfeito, então se você pode ter molde para fazer as coisas, melhor ainda, cortador também. Além de ser mais rápida a produção, então a gente ganha tempo, a gente deixa mais perfeitinho o trabalho. Mas tu imagina assim, ó, quantos temas, quantos personagens a gente faz, né? Às vezes numa semana pega aí 6 temas diferentes, vários personagens. Então, tu imagina que acaba que a gente não tem como ter tudo. Então é muito bom a gente saber fazer, a gente estudar, se dedicar e aprender na técnica também, tá? Ali na mão mesmo, para não se apertar, né? Porque às vezes aparece encomenda de um tema que nem sai tanto, não vale a pena ter um molde, porque às vezes o molde é super caro, né? Dependendo do molde, tem alguns que são 60, 70 reais, que tu vai usar 2, 3 vezes aí no ano, às vezes, né? Que não sai tanto. É por isso que eu trago aqui para vocês aprenderem a fazer na mão mesmo, tá? E terminando aqui de colar o resto do solzinho com a cola CMC, a gente vai estar colando ele, esse apliquezinho na barriguinha do nosso ursinho. E, gente, bom, bem tranquilo, né? E a gente vai partir aí para terminar o nosso ursinho. Enquanto isso, eu já deixo bem assim, bem claro que é muito importante que você curta, se você gosta, né, do conteúdo aqui do canal, que você compartilhe, que você principalmente curta e comente, tá? Por quê? Porque assim o YouTube, ele vai te mostrar novos materiais quando eu postar, e também porque tá ajudando a gente a continuar aqui, a manter o canal, tá? Aqui, ó, pessoal, nós vamos passar aqui para as perninhas do nosso ursinho. Esse ursinho, ele tá sentadinho, então vocês viram, eu fiz 2 bolinhas do mesmo tamanho. Feito as 2 bolinhas, eu fiz 2 coxinhas, né? Não é bem coxinha, é 2 perninhas mesmo. Aí a gente vai ajeitando para ficar 2, eu vou dizer coxinha, tá? Vocês estão vendo aí o formato. Do mesmo tamanho. E a gente faz essa marcaçãozinha aí com o dedinho, separando o pezinho e dá uma dobrada para cima, porque daí ele vai ficar com o pezinho, né? Assim a gente faz o pezinho, separa o pezinho da perninha. Dá uma achatadinha no pezinho, vê se ele tá direitinho, tenta deixar o outro igualzinho também. E daí tem um truquezinho aqui, não é um truquezinho, é uma técnica, né, gente? Pra gente colocar ele no nosso corpinho para que o acabamento fique mais bonitinho, né? Um acabamento mais delicado, não tão grosseiro. Que a gente vai estar cortando o excesso. Primeiro eu tô fazendo aqui, ó, a marcação dos dedinhos, que é opcional, eu gosto de fazer, tá? Mas principalmente quando o ursinho tá de pé. Mas sentadinho também eu gosto de fazer. Ah, lembrando, eu esqueci de um detalhe do ursinho carinhoso que você tem que colocar aí, para ficar mais bonitinho ainda, que é o coraçãozinho na solinha do pé dele, é um detalhe dele. Esse corte, gente, que eu tô fazendo agora, ó, no meio ali das perninhas, no centro das perninhas, em diagonal, é justamente para o acabamento ficar melhor, tá? Então, é uma técnica que a gente usa para que não fique tão grossa as pernas ao redor do corpinho do nosso ursinho. Passo a colinha CMC, eu poderia estar passando embaixo também da perninha para colar na base, mas não é necessário. Eu ajeito ela ali, faço a voltinha e ele fica com as perninhas já.
Agora nós vamos fazer os 2 bracinhos com as mãozinhas. Para isso, 2 bolinhas do mesmo tamanho também. A gente usa as bolinhas muito para medir tamanho, tá? Se eu preciso fazer 10 peças iguais e eu não tenho balança ou não quero usar balança, o que eu faço? Eu faço primeiro 10 bolinhas e depois eu faço a peça que eu tenho que fazer, tá? Então, das bolinhas eu fiz essas 2 coxinhas também e separo a mãozinha. É quase igual, tá, gente? Só muda que eu não vou fazer a virada de pezinho e também a marcação ali do dedão, que não é para marcar os 3 dedinhos, né? Que nem lá no pezinho. Aqui a gente vai estar separando o dedãozinho dele, tá? Então, você vai olhando aí e se não curtiu ainda, já tasca ali o dedo aí no like. Compartilha com a sua tia, com a sua avó, para elas verem que fofo. É do tempo da sua mãe, eu acho, né? Provavelmente. É do meu tempo, tá, gente? Esses ursinhos carinhosos. E eu quero muito que coloquem o nome dos ursinhos aqui embaixo, porque eu não lembro, tá? Então, se alguém aí se dispor a ajudar e colocar os nomezinhos, ursinho amarelo, azulzinho, rosinho, os principais, pelo menos, pra gente estar lembrando aí. E vai estar ajudando as confeiteiras a encontrar mais facilmente, tá? Aqui essa separaçãozinha eu tô fazendo com o meu bisturi. E depois de fazer esse cortezinho, cuidando sempre o lado, tá, gente? O dedão sempre pra cima, cuidando sempre o lado. Eu faço esse arredondamento, eu dou uma modeladinha nele pra não ficar quadradinho, tá? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, bem no meio da palminha da mão dele. Eu vou posicionar pra ver como eu vou colocar a mãozinha. E eu vou fazer uma marcaçãozinha com boleador. Cris, eu não tenho boleador. O dedinho, tá? A gente dá uma apertadinha com o dedinho só pra fazer uma cavidadezinha que fica bonitinho. Mas também não é necessário. E não deixa de conhecer o nosso e-book que está aqui na descrição. Nós estamos quase terminando o ursinho e com certeza você vai fazer e vai me marcar lá no meu Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais também, tá, pessoal? Para vocês seguirem e poderem estar me acompanhando, perguntando, pode me chamar lá no direct do Instagram, tá? Que daí eu respondo. Assim que possível eu respondo. A mãozinha, no caso, depende muito de qual é a posição que você quer deixar ela. Então, a gente vai definir a posição e depois vai cortar o que é necessário cortar para estar colando a mãozinha. Se eu quero botar para baixo, eu corto de um jeito. Se eu quero botar para cima, eu corto de outro, tá? Então, assim, super fácil, não é difícil. Cris, fala a verdade, quanto tempo a gente leva para fazer esse ursinho? Porque aqui tem bastante corte no vídeo, tá, gente? Eu digo assim, ó, o primeiro ursinho leva geralmente mais de 1 hora para fazer. Depois do terceiro ursinho que você fizer, minutos, 15, 20 minutos, tu tá pronto o teu ursinho, tá? É bom saber para poder precificar. Gente, ficou show ou não ficou? É um amor, uma fofura esses ursinhos. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações dos sininhos. Beijo!